A exibição do documentário Nós, os regimes totalitários e suas semelhanças com o Brasil atual, está marcada para o próximo dia 15, às 7h30 da noite, no Cine Brasília, na capital federal. O filme, dirigido por Gustavo Chaves Lopes, foi rodado em 5 países europeus e ouviu especialistas, pesquisadores e políticos sobre os reflexos dos regimes totalitários na atualidade. Para entender melhor essa produção e as suas críticas ao Brasil de hoje, nosso contato agora é com o diretor do filme, o jornalista, cineasta e produtor audiovisual Gustavo Chaves Lopes. Ele foi secretário nacional do audiovisual durante o governo de Jair Bolsonaro. Bom dia, Gustavo. Seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender. Bom dia, Daniel. Bom dia, nossa querida audiência da Oeste. Um prazer estar aqui com vocês. Gustavo, começo perguntando a você o seguinte, todos na expectativa para poder assistir a esse documentário, já assisti ao trailer, bem elaborado, bem produzido, gerando uma expectativa muito grande em todos nós para assistirmos. E é um documentário que ele vai trazer paralelos entre esses regimes totalitários, ou seja, como dizia agora há pouco a Berenice Leite, as ditaduras, do século XX, e o nosso Brasil atual, de 2026, qual foi o principal elemento que você identificou como semelhança, Gustavo? Daniel, excelente pergunta. São vários, né? As pessoas vão identificar no filme, ao longo dos depoimentos, das pesquisas que foram feitas, a quantidade de semelhanças que a gente tem hoje. Eu acho que o primeiro, eu diria, que justamente são os mecanismos de censura. Que todos os regimes totalitários, isso a gente ouviu de todas as pessoas que a gente conversou, estabelecem, como premissa algum tipo de mecanismo de censura. A gente tem visto hoje no Brasil, sobretudo em relação às redes sociais, né? Se antes era em relação a jornais, e outros veículos que à época existiam, hoje o foco desse regime de exceção é sobre as redes sociais. Além disso, o uso do judiciário para satisfazer a vontade do governante de plantão. Isso também era algo muito comum nos regimes totalitários. O judiciário estava atrelado a esses regimes. Talvez uma pequena diferença aqui no Brasil é que o judiciário às vezes se sobrepõe ao próprio executivo, Então, mas ainda assim o judiciário a serviço desse regime. Além disso, a própria cultura, também trabalhando a favor do regime, a favor de uma narrativa, e todo o sistema burocrático também sufocando a população. As questões econômicas também aparecem muito fortemente. Então, é uma série de elementos que nos faz enxergar essas semelhanças, essas similitudes com o que nós vivemos hoje no Brasil. Embora eu não cite, por motivos óbvios, para impedir que o filme seja proibido de ser exibido antes mesmo do lançamento, eu não cito nenhuma autoridade brasileira diretamente, mas isso está muito implícito ali no uso das perguntas que foram feitas, na forma como os entrevistados se colocam, justamente porque eu acabei por direcionar exatamente aquilo que fosse mais interessante para nós, que dialogasse mais com a nossa realidade. As próprias polícias, que hoje a gente pode ver o trabalho da Polícia Federal aqui no Brasil a serviço, ou parte da Polícia Federal a serviço desse sistema, a gente viu também ao longo desses regimes totalitários diversas polícias políticas atuando para satisfazer ali, perseguir e calar opositores. Então, são diversas semelhanças. O filme acho que fiquei muito satisfeito com o resultado. Apesar de deu muito trabalho para fazer, uma equipe muito pequena, mas eu acho que a gente vai conseguir oferecer para o público um bom elemento de reflexão, Daniel. Berenice Leite também participa dessa conversa contigo, Gustavo. Gustavo Lopes, bom dia, que bom reencontrá-lo por aqui mais uma vez na Oeste. Parabéns pela iniciativa, pelo lançamento. Estarei na quarta-feira, 15 de julho, na estreia, certamente para assistir. O trailer já deixa a gente aí com aquele gostinho de quero mais, Mas, olha, eu queria destacar aqui contigo essa questão do quão é importante investir em produções cinematográficas, documentários, porque a cultura é o que transforma a essência da pessoa, Desde pequenininho a gente já acostuma ali com os pais lendo os livros pra gente, aí tem os desenhos e tudo isso passa uma mensagem. Então, queria saber o que te motivou, que te inspirou, melhor dizendo, a produzir esse documentário, sabendo que nós estamos num timing muito importante, a 90 dias praticamente das eleições no nosso país.
Exatamente, Berê, prazer falar contigo novamente. Foi durante o período em que eu estive como secretário nacional do audiovisual, 90% dos projetos que chegavam até a secretaria lá, que cuidava, boa parte dos recursos da Rouanet iam para a minha secretaria, porque a secretaria, digamos assim, o audiovisual é o produto mais caro, né, da cultura. Então, boa parte dos recursos da Rouanet acabavam batendo lá, e boa parte, eu diria 90%, talvez até mais, tinham um viés esquerdista nos projetos. Ainda que fosse o governo Bolsonaro, os projetos eram majoritariamente de esquerdas. Por quê? Porque apenas a esquerda, a gente está vendo aí cenas do teaser, apenas a esquerda procurava, a secretaria procurava esses recursos para produzir minisséries, séries, documentários, filmes, o que for. E a direita, muito timidamente, né, apareceu um ou outro, raramente apareceu algum tipo de projeto com um viés mais conservador, um viés de direita. E aquilo me incomodava muito, mas eu não podia, o secretário não tem o poder para negar um projeto por conta do seu conteúdo. Se ele estiver tecnicamente cumprindo os requisitos, a gente tem que aprovar, e infelizmente muitos foram aprovados. E como tu bem disse, Berê, a cultura, ela molda o imaginário das pessoas e, em última análise, ela vai definir o voto, porque é a cultura que forma o imaginário das pessoas. Eu escrevi um livro, inclusive, logo que eu saí da secretaria, chamado Guerra Cultural, e a frase de abertura do livro é exatamente essa: a cultura, a política, aliás, a política está rio abaixo da cultura. Se nós quisermos mudar a política, antes nós temos que mudar a cultura. A esquerda está no mínimo 100 anos na nossa frente. Se a gente pegar lá a teoria da hegemonia cultural do Gramsci, que era justamente da ocupação desses espaços culturais, eles já se deram conta disso há muito mais tempo. Então eles ocupam esse ambiente cultural, cinema, teatro, televisão, academia, tudo isso fica ocupado, e eles vão moldando a sociedade por meio disso. Isso leva tempo, isso é um processo longo, mas se a gente não começar, a gente nunca vai conseguir se equiparar. Então, eu costumo dizer também, a gente tem sim que usar as armas do inimigo, com a diferença da munição. A munição que eles usam é a mentira, a nossa é a verdade, mas a gente tem que atirar também. Bom dia, Gustavo. Primeiro é um prazer te conhecer e parabéns pelo teu trabalho. O teu trabalho é brilhante porque ele tem a sagacidade de matar as charadas de como você consegue mudar um processo histórico. Em relação à comparação que você fez com esses regimes totalitários e olhando para o Brasil, se foi possível você identificar um ponto de inflexão em cada um desses regimes totalitários, aquele momento em que você observa que se não fizer uma ação, isso vai se consolidar. E essa ação é possível. Você conseguiu identificar pontos como esse e dizer qual é o momento que o Brasil está vivendo? Sem dúvida, Suano, prazer falar contigo. Sim, inclusive tem uma fala muito interessante de uma das pessoas que a gente entrevistou lá em Praga. Na verdade, ele é um diplomata britânico que estava participando de um evento lá, a gente aproveitou para entrevistá-lo. E ele diz assim: os regimes totalitários, isso a gente sabe, né? Eles não nascem do dia para a noite, mas cada gota de totalitarismo, de autoritarismo, a gente tem que tentar evitar. E a gente está nesse processo hoje no Brasil de caminhada nesse sentido. A gente não está reagindo a ele. E lá teve momentos, né, nos diversos países em que a gente percorreu, pesquisou e entrevistou as pessoas, houve momentos de ruptura em que a população se colocou contra esse regime de forma incisiva. Se não houver esse momento de ruptura, se não houver esse momento de stop, não, daqui vocês não passam, muito dificilmente a gente vai impedir que eles cheguem aonde eles querem. É evidente que hoje no Brasil não tem uma placa, né, lá no STF ou no Palácio Planalto dizendo vivemos numa ditadura. Muito pelo contrário. As ditaduras, os regimes totalitários sempre disseram que eram defensores da democracia, inclusive tinham isso no nome, né, Suano? República Democrática da Alemanha, República Popular da China, República Democrática da Coreia, ou seja, eles sempre alegam estar em defesa da democracia, mas na verdade eles sufocam as liberdades individuais, sufocam a sociedade, e esse caminho, inclusive tem um também agora vou lembrando, né, das falas dos entrevistados. Um deles, que era o diretor do Museu da Stasi, lá na Alemanha, antiga polícia secreta lá da Alemanha Oriental, ele fala, esse caminho do totalitarismo ele é muito fácil de percorrer, porque ele é muito bonito, de acordo com as palavras que vão dizendo. Veja, isso é pela liberdade, isso é pela democracia, isso é para proteger vocês. Só quando se chega ao final desse caminho, se pergunta assim, como é que a gente chegou até aqui? E agora a gente não consegue mais voltar. Então, e ele fala também que o contrário de democracia, ou seja, aliás, o oposto da ditadura não é democracia, o oposto da ditadura é a liberdade.
e ela depende de cada um. E acho que esse é o grande recado do filme. A gente espera muito que os políticos resolvam os nossos problemas, mas enquanto as próprias pessoas não tomarem nas suas próprias mãos o destino das suas vidas, fica muito difícil apenas esperar a cada ciclo eleitoral que os políticos sejam eleitos, entrem lá e resolvam. A gente já viu que isso, infelizmente, não funciona exatamente assim, né? Diga, Berenice. Tô com o livro aqui, viu? Recomendo não só o documentário, como também o livro, gente. Ó, dá para ler em menos de uma semana, para quem tem preguiça, né, de ler, mas é uma leitura tão gostosa que é perigoso vocês lerem tudo em um dia só. Gustavo, obrigada, viu? Eu que agradeço. E parabéns também por trazer, né, ferramentas para que as pessoas possam aí se formar novas opiniões, mudar a essência talvez daquelas que estão, né, indo por um caminho vultuoso, justamente por influência daquilo que vem consumindo ao longo dos últimos anos. Eu que agradeço, Berenice, é um prazer. Por favor, prossiga. Não, esse livro foi uma também daquela vontade, daquele incômodo, surgiu desse incômodo, né, de eu ver como a direita ainda não dava a devida importância para isso, né, que é um tema que muitas vezes as pessoas, eu ouvi isso inclusive, né, de alguns parlamentares de direita, não, mas cultura é coisa de esquerdista. Eu disse, bom, então a gente está perdido mesmo, né, se as pessoas acham que a cultura é do ser humano, não tem lado, não tem esquerda e direita. Aliás, a cultura surge muito antes dos conceitos de esquerda e direita existirem, então isso faz parte do ser humano e isso sempre formou o imaginário das pessoas ao longo dos séculos, né? Isso não é uma coisa recente. É que agora ela é usada como uma ferramenta política de fato, né? É uma ferramenta revolucionária usada por meio da esquerda. E a ideia desse livro é justamente tentar discutir isso. É óbvio que o professor Olavo de Carvalho já falava disso há muitos anos, né? Mas a minha ideia era tentar trazer de uma maneira talvez mais resumida, ou mais simples, ou mais acessível, para que mais pessoas se deem conta, né, da importância da cultura na sociedade, na formação da sociedade, não só a sociedade brasileira, mas enfim, da humanidade. Então, a ideia do livro era isso, aí eu comecei a palestrar muito sobre o tema, mas me dei conta que não adiantava só falar sobre guerra cultural, eu precisava fazer também guerra cultural. Então, esse documentário é mais um de uma série que a gente tem produzido, esse talvez seja o mais ambicioso, né, pelo tamanho da produção, mas a ideia é continuar daqui para frente, seguir fazendo isso. Incomoda, evidentemente, a gente tem visto a reação da esquerda e da mídia em relação a outros produtos audiovisuais aí da direita que tem surgido. Evidentemente que eles sempre vão tentar criminalizar isso, porque eles sabem o poder que isso tem. Então eles não querem que a gente entre nesse campo. Só que a gente veio para ficar e a ideia é produzir e inspirar pessoas também, cada vez mais pessoas a produzirem. A Oeste, por exemplo, é um exemplo do sucesso que é ter um elemento, né, audiovisual, um elemento de comunicação e que atinge tantas pessoas. É fundamental. O papel que a Oeste exerce hoje no país é fundamental. Então, que surjam outros elementos assim, para que a gente possa cada vez mais fortalecer a sociedade e despertar ela, né, para o que a gente vive hoje no Brasil. Porque, independente da questão eleitoral, que ela é importante, a Berenice falou do timing, sim, a ideia de lançar agora tem a ver com o processo eleitoral, mas para além da questão eleitoral, a gente tem que falar disso cotidianamente. Eu acho que é um papel que a Oeste faz. Isso é verdade. Inclusive, eu quero aproveitar e agradecer não só a sua presença, mas também trazer aqui a reação da nossa audiência, que eu digo que é uma audiência qualificada também, reagindo muito bem e positivamente ao trabalho, ao seu documentário. A Rosana Pesch, ela escreveu o seguinte: parabéns ao jornalista e produtor Gustavo Lopes. Tem uma outra mensagem aqui dizendo como é bom um papo de pessoas inteligentes. Obrigado aí a todos que estão participando, reagindo também aí a esse documentário, cuja exibição vai acontecer, eu trago aqui para você o serviço, ó. Documentário Nós, os regimes totalitários e suas semelhanças com o Brasil atual, marcado aí para o dia 15 às 7h30 da noite, no Cine Brasília, na capital federal. É o filme que é dirigido pelo Gustavo Lopes, que conversou conosco aqui. Foi rodado em 5 países europeus, ouviu especialistas, pesquisadores, políticos sobre os reflexos dos regimes totalitários na atualidade. Gustavo, mais uma vez, parabéns a você pelo trabalho, de toda a equipe também. Estaremos de olho quando o documentário foi exibido aqui em São Paulo. Faço questão de também convidar aqui o Marcelo Suano, que está comigo no estúdio, para irmos juntos assistir. Já sei que a Berenice Leite vai trazer um spoiler para a gente no dia 16 pela manhã, vai contar um pouquinho do que viu nesse brilhante documentário. Um forte abraço para você.
Muito obrigado, Daniel, Suano, Berê, nossa audiência. Lembrando também que a entrada é gratuita, viu? A gente fez questão de fazer aberto ao público para que mais pessoas pudessem assistir. E certamente, quando eu for a São Paulo, vai ser um prazer ter vocês lá para a gente compartilhar essa experiência. Um grande abraço, um excelente dia para vocês. E será um prazer recebê-lo aqui também no estúdio do Jornal da Oeste. Forte abraço. Com certeza. Até mais.